E aí volta novamente toda essa situação que está sendo levada, está sendo discutida na administração Trump. É importante a gente relembrar isso. Tá? Essa questão da sanção da Magnitsky, existe a possibilidade dela voltar. E o caso do Ramagem vai ser mais um caso contra Alexandre de Moraes. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Max, eu vou tocar num ponto e fique à vontade para contar a tua experiência, né? Porque a gente também precisa olhar para a pessoa, não é? Max, a gente sabe como o Ramagem chegou nos Estados Unidos, a gente sabe a sequência da chegada do Ramagem, a gente sabe o que sofreu a esposa e as filhas, a gente sabe que na sequência teve o bloqueio do salário da esposa, uma servidora do Estado, que teve o salário bloqueado pelo Alexandre de Moraes. A gente sabe que ele tem duas meninas que dependem de uma adaptação, né, na escola. Zizi, estou te ouvindo, Zizi. Estou te ouvindo perfeitamente. Uma adaptação na escola, uma adaptação, né, de uma vida nova, forçadamente uma vida nova. Essas questões pessoais, Max, também precisam entrar na conta. A gente já tem um cara que está vivendo uma realidade que não é a que ele deveria estar vivendo, perseguido, fora da sua terra. E isso tem que ser levado em consideração, olhando para a pessoa Alexandre Ramagem. Pô, pai, você foi preso? Ô, pai, olha a mídia, olha as minhas amiguinhas do Brasil que estão compartilhando. Eu imagino que isso pode ter acontecido. A gente está falando de ser humano, cara. Imagine o medo de meninas, o pai, a proteção, preso. Então, é muita sacanagem, é muita maldade, é muita crueldade tratar dessa forma do seio familiar, Max. Com certeza, Pitoli. E a gente se lembra disso porque não tem nenhum psicopata aqui, ao contrário de outros veículos, né? Pelo menos é o que parece, e ao contrário também de algumas autoridades que são capazes de tomar decisões completamente absurdas em relação à esposa do Ramagem, como você mesmo comentou, como que ela vai ser punida por um processo que envolve, né, o esposo, e aí as filhas também são punidas, enquanto que a gente tem aqui no Brasil traficante sendo preso, bandido sendo preso, e as famílias ganhando auxílio. Porque a justificativa deles é essa, não, mas a família, se ele era o provedor, a família não pode sofrer, né, a pena do condenado. Ué, e no caso do Ramagem? Bem, começa pelo fato de que foi uma tremenda injustiça. Uma tremenda injustiça. O Ramagem nem estava no governo durante os atos, né, que eles comentam, as reuniões e tudo aquela história do golpe da Disney, né, que a gente sabe muito bem o tipo de narrativa que foi criado. Mas no caso do Ramagem é ainda mais absurdo de tudo, porque ele nem estava mais no governo, não há nada ligando o Ramagem a nenhum dos tais fatos, né, que eles alegam em todo aquele processo. O caso do Ramagem é gritante. Eu me lembro que vários advogados, quando viram, inclusive, o momento do julgamento do Ramagem, falaram, olha, o Alexandre de Moraes vai ter que acabar absolvendo. Então, ele não absolveu, não foi por uma questão técnica, não, ele não absolveu por uma questão ideológica, uma questão de perseguição de fato. E agora, você transformar isso numa perseguição à família inteira do Ramagem, isso é completamente absurdo, isso é desumano. Isso é violação, sim, contra os direitos humanos. Você tirar o sustento de uma família. Por quê? Porque é uma vingança pessoal? É uma maneira de punir indiretamente uma outra pessoa? Isso é justiça? É assim que a justiça funciona? Porque uma coisa muito diferente, Pitoli, e antes que alguém diga que a gente está sendo contraditório, uma coisa é diferente quando a pessoa participa, né, do crime, do suposto crime. Aí é diferente. Se a esposa é um laranja, né, como acontece em várias autoridades, se os irmãos, né, no caso do Dias Toffoli, né,
Se é a empresa da esposa que tem um contrato milionário com um banco que não tem explicação nenhuma de por que tem um contrato de 129 milhões. Isso é completamente distinto. No caso do Ramagem, fica muito bem configurado a perseguição. Além do caso dele especificamente, mas vamos pensar no caso da família. Vamos tirar um pouquinho, abstrair um pouquinho do caso em concreto. Vamos olhar para o direito brasileiro. Isso que foi feito com a família do Ramagem não poderia ser feito. Você está tirando o sustento da esposa dele e das filhas dele, que não tem nenhuma conexão com os fatos. Nada. É realmente uma tortura, é realmente uma violação contra os direitos humanos. E aí volta novamente toda essa situação que está sendo levada, está sendo discutida na administração Trump. É importante a gente relembrar isso. Tá? Essa questão da sanção da Magnitsky, existe a possibilidade dela voltar. E o caso do Ramagem vai ser mais um caso contra Alexandre de Moraes. E lembrando, Pitoli, que no caso do Alexandre de Moraes, a gente teve uma notícia hoje, né, um artigo que saiu no Globo, dizendo que vem coisa pior por aí, que o Lula deveria, inclusive, abandonar Alexandre de Moraes, que ele não tem salvação. Né? Isso foram palavras fortes, foram usadas hoje num artigo do jornal Globo. Tá? Então, o caso do Ramagem vai ser mais um daqueles casos paradigmáticos, assim como o caso do jornalista Alan dos Santos, vai ser mais um caso paradigmático de perseguição. Inclusive, se houve uma tentativa, tá? Uma tentativa de interferência enquanto ele estava nos Estados Unidos, seria mais uma irregularidade cometida nesse caso. E aí, Pitoli, fica uma outra pergunta. Em toda essa bagunça que a gente viu hoje de narrativa, por que o Andrei Rodrigues falou com a mídia que aquilo ali era o acordo de cooperação Brasil e Estados Unidos? Max, eu vou tratar disso agora, inclusive porque, me permita, Max, eu vou trazer a notícia. A Polícia Federal informou em nota, deve ser uma nota de 3, não sei, né? Uma nota de 27, não sei que tipo de nota, né? Que a prisão de Alexandre Ramagem pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, decorreu, abre aspas, de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e autoridades policiais dos Estados Unidos, fecha aspas. Deve ser muito Macallan, não sei o que está usando o Andrei. Né? Segundo a Polícia Federal, Ramagem foi detido na cidade de Orlando. Abre aspas. Prisão é fruto de cooperação. Estou abrindo aspas. Não vou alterar uma palavra do que disse a Polícia Federal do Brasil. Abre aspas. Prisão é fruto de cooperação policial internacional entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado. Fecha aspas. Disse a Polícia Federal em nota. Meu Deus do céu, mas que desafinada que deu essa nota, hein? Abre aspas de novo. O preso, leia-se Alexandre Ramagem, delegado nível hard, máximo, né, de competência dentro da Polícia Federal, deputado federal, ex-diretor-geral da BIM, olha o tamanho do Ramagem. Mas olha como a nota do Andrei, que toma uísque com Vorcaro, que é amigo do Moraes e faz parte de uma polícia que atende o Lula e desonra muito, muito a Polícia Federal, que eu tenho orgulho de dizer que temos o Brasil, que tem um braço que trabalha, tem o braço honesto, tem o braço trabalhador, mas tem quem desonra. Quem desonra trata a Ramagem como o preso, é considerado foragido da justiça brasileira após condenação pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, fecha aspas, acrescentou. O nome de Alexandre Ramagem aparece no site do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com a situação, abre aspas, sob custódia do ICE, fecha aspas. O local de detenção não foi informado. Meu Deus do céu. É muito Macallan, não sei o que tinha no charuto, mas essa turma passou do ponto, esse samba de uma nota só do golpe já desafinou.
Max, quer concluir ainda em cima do tema que você propôs aqui, Polícia Federal, Max? Não, eu queria deixar essa pergunta, o Pitoli. O Andrei Rodrigues quis surfar a onda? Foi isso? Ele viu, ou ele recebeu uma informação que não era muito exata e viu ali uma oportunidade, pô, vou jogar aqui, como se diz lá no Rio de Janeiro, Pitoli, um migué, né, para ver se cola, e a gente surfa essa onda e a gente fica com os louros disso daí, né? Talvez acreditando que ia acontecer algum tipo de deportação. Só que não. E aí? E agora? E toda essa falação do Andrei Rodrigues? Tem que ficar feio para ele, Pitoli. Tem que ficar. Aliás, Eduardo Salles, isso me lembra Felipe Martins, né? Essa turma que gosta de lidar com essa história de a Polícia Federal do Lula, tal, né? Essa turma talvez ainda tenha muito a explicar, avançando a questão Felipe Martins dos Estados Unidos, sobre a adulteração do I-94. Agora tem essa informação que não confere com a realidade, porque, desculpa, o Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, decidiu aqui passar vergonha no débito e no crédito. Porque uma nota dessa, depois desmentido que é uma infração de trânsito leve e uma simples averiguação, eu teria vergonha, Edu. Eu também, Pitoli. Eu também, até porque é de se estranhar que o diretor-geral da Polícia Federal queira fazer qualquer antecipação para capitalizar ganho político. Para mim isso é inconcebível, né? Porque você tinha que se pautar no império da lei. A maior fonte de um agente público é a lei. Ele não tem que pegar timing, oportunidade política para capitalizar. Isso não é a função dele. Ele não é nem agente político. Então ele não tem que antecipar qualquer declaração ou qualquer conclusão que não procede, né? Então você acaba, de certa forma, passando vergonha. Tudo bem, a gente sabe como é que funciona um regime, né? Igual foi a condução do Fábio Shor, né? Use a sua criatividade. E isso são características de regime, né? Um ministro sancionado mundialmente, né? Internacionalmente sancionado de conhecimento público notório e mundial, por violações de direitos humanos, né? Já que no inciso 37 do artigo 5º está lá previsto que não haverá tribunal de exceção. Então, até aproveito aqui o gancho do comentário anterior, da pauta anterior, envolvendo o bloqueio de contas da família, que não procede. Uma coisa é você fazer a comunicação de patrimônio entre cônjuge de traficantes, e aí você consegue comprovar a atuação conjunta, que aí é um integrante de uma organização criminosa. Outra coisa são pessoas que não tem nada a ver, de uma situação que não tem nada a ver, porque a gente sabe que tudo isso aí é um pelo em ovo que eles arrumaram, é uma invenção soviética, né? Para justamente tentar incriminar e perseguir qualquer opositor do regime. Está muito claro isso, até aos olhos popular. Então, Pitoli, é de se estranhar. Se você já não tiver íntimo dessas informações, contudo, não se você já tiver íntimo de como funciona o regime, porque já tivemos Fábio Shor, e também é sancionado. Lembrando que os vistos, né, envolvendo os vistos de autoridades, esses não retornaram. E o Fábio Shor está nessa lista, junto com Pacheco, né, e companhia. Então, é no mínimo estranho, Pitoli. Zizi, ainda falando sobre a nota da Polícia Federal e a velocidade com que a informação chegou para a CNN em especial, né, do jeito que foi divulgado, de maneira atabalhoada, tal, a gente vai entendendo as coisas como acontecem no Brasil, né? Breaking news, sabe? Vamos divulgar, vamos sair na frente. Quem passou a informação da prisão do Ramagem nesse sentido, né, com esse contexto, que dava a entender que era de fato uma cooperação, que Moraes colocou as mãos sobre Ramagem? Se a gente juntar o Lé com Cré, sem muita dificuldade aparente, a gente pode imaginar o seguinte: um Andrei ligando para o chefe de redação da CNN dizendo o seguinte: pegamos o cara, a cooperação pegou o cara. A gente pode pensar isso, só que é uma nota que não se sustenta por 30 segundos. É o que eu tenho dito, a teoria da conspiração e a realidade do Brasil, o tempo de intervalo entre uma e outra está quase zero, né? Então, veja, olha onde chegou a Polícia Federal do Brasil, Zizi. Faça um tal do triplo C.
curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.